Bom, começando aqui, a gente não tem nada, né? Só tá com o terminal aberto aqui e o VS Code, ah, né? Tô com uma pasta vazia aqui, não tem absolutamente nada. Abri o terminal aqui. A ideia, na verdade, é eu não utilizar o Create React App e tal, nem essas ferramentas, né? Então a gente vai instalar aqui pelo menos o básico para a gente estar começando aí o desenvolvimento, né? Então dá um yarn init-y aqui, yarn add no React, React DOM, React Router DOM, Axios, React Icons, são todas essas ferramentas que a gente vai precisar utilizar. Agora eu vou adicionar outras ferramentas auxiliares aqui, tslint, @typesnode, porque a gente vai usar o TypeScript, @types do React também, @types do React DOM, o TypeScript propriamente dito, o TSLoader, que é um loader que a gente vai usar no Webpack para dar suporte ao TypeScript, o próprio Webpack CLI, geralmente a CLI do Webpack é instalada globalmente, mas eu gosto de instalar no projeto como dependente de desenvolvimento. Webpack Merge, porque a gente vai ter 3 configurações de Webpack, uma para desenvolvimento, uma comum entre ambientes e uma para ambiente de produção, né? Vamos simular aqui um ambiente de produção também. E o Webpack Dev Server, né? Vamos instalar isso aí e vamos aguardar. Enquanto isso, a gente pode ir criando aqui um git ignore e adicionar aqui a node modules. A ideia é seguir com o flow de git aqui, tá, galera? Ponto ideia, caso você utilize alguma ideia da JetBrains, ponto VS Code também, para não ir as suas configurações de VS Code para o Git, né? Caso queira adicionar alguma configuração específica de extensão e tudo mais, né? Para não estar subindo suas configurações. Agora é um yarn tsc init, que é para inicializar o TypeScript. Ele vai gerar o tsconfig aqui para gente. Aqui a gente vai configurar, né? Vai deixar as configurações de TypeScript, de transpilação para ele. E aqui a gente pode remover todos esses comentários. O target vai ser ES16. Aqui em lib a gente vai arrancar isso aqui. E a gente vai colocar as libs DOM, ES 2015 e ES 2016. Cadê? Tá aqui. É isso. O JSX aqui a gente vai utilizar o React. Experimental Decorators True, Emit Decorator Metadata True. Eventualmente a gente pode estar precisando disso aqui para usar uma funcionalidade do TypeScript, que são os decorators, né? Para quem vem do Java, é como se fosse uma annotation. JSX, isso aqui a gente não vai precisar de nada. O módulo a gente vai botar ES6 aqui. Com fins de desenvolvimento, né? O nosso root dir vai ser o ponto, né? Vai ser onde a gente está. Módulo Resolution Node. Vamos só apagando esses comentários aqui. A nossa base URL vai ser no ponto aqui também. A gente já vai configurar os paths, né? Para a gente ter a configuração de paths aqui melhor definida. Eu gosto de deixar assim, né? A configuração bem simples. Arroba, barra, asterisco, que significa sempre que eu usar o arroba, barra e qualquer coisa que vier depois, o import, né, do React, ele vai buscar nessa pasta aqui, né? Que seria o src, barra, asterisco.
Ou seja, né, ele vai fazer correspondência do asterisco aqui. Então, cada vez que eu utilizar um import arroba barra alguma coisa, ele vai buscar a partir da source, que a gente ainda não criou, mas eu vou deixar ela criada aqui. Aqui em rootDirs, types, type roots, tudo isso aqui a gente pode remover. O resolve JSON module a gente pode deixar true, né, para o caso da gente precisar importar algum arquivo .json aí, a gente tem a resolução de objetos dentro do TypeScript. Allow.js a gente pode marcar como true também para ele aceitar somente JavaScript, não obrigar que a gente use o TypeScript, porque eventualmente a gente tem configurações de Webpack que vão ser em JavaScript. Isso aqui a gente não vai precisar mais. Declaration. Bom, acho que isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Source Map. Source Map é bom a gente habilitar, que ele vai facilitar na hora de debugar no browser. Down Level Iteration. Aqui a gente deixa, que é quando a gente utilizar maps ou sets, ele liberar que a gente consiga utilizar um down level iteration, que seria, por exemplo, deixa eu dar um Ctrl N aqui. Quando a gente usa um new map, isso aqui é uma iteração de alto nível, né? E aí muitas vezes a gente teria assim, né? Nosso mapper. E aí para poder utilizar as entradas do mapper, né? Que ele tem mais ou menos esse formato, a gente faria algo nesse sentido aqui. Criaria um array, faria um spread no mapper e aí usaria um map. Isso aqui ele reclama, né? Geralmente ele reclama por causa que isso aqui é um down level iterator, ou seja, a gente está regredindo um iterador de alto nível para um de mais baixo nível, que seria um array. É só isso. Esse é o down level iteration true, que ele deixa a gente utilizar isso. ES module interprops, cadê? Aqui. A gente deixa true também, né? Se você tiver mais curioso sobre o que é cada configuração, você pode ler o comentário aqui que ele tem, né? A descrição com mais detalhes, ou você pode vir aqui, né? E aí ele vai te explicar melhor no próprio site da documentação do TypeScript o que é cada coisa. Preserve sim links não. Type checking a gente vai deixar strict true. No implicit n true, para ele reclamar quando a gente deixar algo sem tipagem, né, de forma implícita. Acho que mais, deixa eu ver. Skip lib check a gente deixa true, né, que ele vai pular a checagem de arquivos .d.ts, né, que são arquivos de tipagem. E a gente pode colocar no implicit returns também como true. Acho que esse aqui não vai ter tanta efetividade, mas vamos deixar assim por enquanto. Ok, vamos fechar isso aqui, don't save. Essa basicamente vai ser a nossa configuração inicial de TypeScript, né? Eventualmente a gente vai voltar, vai acabar modificando isso aqui. Aí agora a gente vai poder ir para a nossa configuração de Webpack, né? Primeiro eu vou criar aqui uma pasta main index.tsx, né? Para a gente ter um arquivo aqui de inicialização, né? Para a gente ter um ponto inicial aqui. Que vai ser esse cara aqui? A gente vai importar o React. A gente vai importar
como vamos utilizar o React 18, a gente vai importar do React DOM, client, o create root, e aí a gente teria aqui um app, né? Function app, return, vamos colocar aqui um h1, hello world, e a gente faria aqui, ó, create root, que é a nova forma de, ó, o Copilot está ajudando. É a nova forma de instanciar, de criar a nossa root dentro do React na versão 18. A gente vai criar aqui, .root, e aí .render, nosso app. O Copilot hoje não está ajudando, deixa eu desativar ele aqui. Desabilitar globalmente. Aí. Esse seria basicamente o nosso index, né? Raiz. Eu já vou explicar por que é da main. Não, na verdade, a pasta main aqui seria, né, a nossa fonte principal de dados, né? Então é basicamente isso. Deixa eu ver agora. Agora a gente pode ir para o Webpack. Vamos iniciar aqui a configuração de Webpack então, porque daí a gente vai precisar para rodar o nosso server, né? Webpack. A gente vai precisar criar um arquivo de configuração, webpack common.js. Common é porque seria o arquivo de configuração comum, né, do Webpack, dos ambientes, como havia citado anteriormente. A gente vai dar um require path aqui. Hoje eu estou apertando o tab, ele não está querendo me ajudar a completar. E aqui a gente dá um module.exports nas configurações. E aí ele pede um entry, ó. É basicamente isso. Opa! O tab não tá ajudando, então vou digitar tudo. Entry, que seria nosso ponto src, não seria src, seria só index.tsx, porque a gente vai ter um arquivo na raiz também. Beleza. Aqui a gente teria um output, que é aonde exatamente o Webpack vai compilar vai transpilar, né, o nosso código TypeScript para JavaScript para a gente rodar no browser. Aqui foi quase, é path.resolve. E a gente vai procurar o dir name dele, só que na pasta public. O que seria esse output, né? Output é o caminho. Qual que é o caminho? O resolve, né? Ou seja, resolva o caminho, né? Path resolve para mim. O dir name é onde eu tô, né? No caso do Webpack, que seria na raiz, para a pasta public. Ou seja, né? É como se fosse isso aqui, né? Ponto barra public. É o que ele está fazendo aqui. O que mais a gente vai precisar? Um file name, né? Que é o arquivo transpilado. Qual vai ser o nome dele? A gente pode chamar ele de bundle.js, como estava aqui, né? Bundle.js. E a gente vai ter um public path, que é exatamente isso aqui. Accept. Eu gostaria de entender porque que ele está bugando. Deixa eu dar um reload na minha window. Beleza. Só que aqui não vai ser o barra public, né? Vai ser só barra, porque aqui a gente já definiu o public. Ok, vamos lá. A gente vai precisar de um resolve. Esse resolve são as regras de transpilação que a gente vai ter no Webpack, né? Ele vai resolver cada regra especificamente. Aqui a gente vai ter em quais extensões ele vai estar trabalhando principalmente. E no caso são essas aqui: TS, TSX, JS, JSX. Na real aqui a gente pode colocar JSON, que a gente não vai usar JSX. E a gente vai criar um alias.
né? O que seria o alias? Seria o path, que nem a gente colocou aqui, né? Para quando nesse caso aqui, a configuração para o TypeScript entender. E aqui, para quando o Webpack for transpilar no nosso TypeScript, ele entender que o nosso arroba significa path resolved your name src. Ou seja, sempre que a gente tiver um arroba no nosso código, né? Por exemplo, aqui a gente poderia fazer assim, ó, import alguma coisa de aonde, ó, barra, sei lá, main barra index. Por exemplo, quando a gente coloca isso aqui, o TypeScript entende para dar IntelliSense para a gente. Tanto que se eu coloco só o arroba, ele já me dá o suggest aqui, ó. Só que o Webpack não entende. E aí a gente precisa criar um alias para isso. E o alias para o Webpack é isso aqui. E a gente está dizendo para ele resolver na dirname src o arroba. Basicamente é isso. A gente vai ter, a princípio, um fallback no nosso path, quando a gente precisar usar, porque ele vai reclamar. E a gente vai usar o path browserify. Só que para isso, a gente precisa dar um yarn add -d, se não me engano. Path browserify. Deixa eu só conferir se é dev. Tenho quase certeza que sim, mas deixa eu conferir aqui. Estou com a minha cola aqui do lado para agilizar. Não, ele não é dependente de desenvolvimento. A gente precisa que ele esteja presente no final das contas. Beleza. E agora só falta uma coisa aqui, que seria plugins. Esses plugins são ferramentas de Webpack que a gente vai precisar para fazer a transpilação. E uma delas que a gente vai precisar é a Clean Webpack Plugin. E aí eu vou importar Clean Webpack Plugin. Depois de eu instalar, né? Eu preciso instalar. Esse aqui é dependência de desenvolvimento. Ok. E eu vou colocar New Clean Webpack Plugin. É isso. Essa é basicamente a nossa configuração de Webpack comum. Por que comum, né? Porque vai servir tanto para produção quanto para desenvolvimento. Aí agora a gente vai criar um webpack.dev.js, que vai ser a configuração de desenvolvimento. Basicamente a gente vai ter um módulo exports aqui também. E aqui a gente vai colocar mode development, né, que vai ser a nossa configuração de desenvolvimento. Ele vai ter uma DevTool, que a gente vai usar o inline source map. Isso aqui é para facilitar durante o debug no browser, porque geralmente no browser, quando ele dá algum tipo de erro, ele mostra o erro na versão transpilada do código, né? E aí com o inline source map a gente consegue ter isso aqui, né? Um código de debug um pouco mais fácil para a gente ler. Dev server, a gente vai configurar o dev server aqui para servir em ambiente de desenvolvimento. A nossa pasta de estáticos é a nossa barra public, né? Como a gente colocou aqui na configuração de output, que é onde ele vai colocar. A porta, eu vou definir a porta 3000. E aqui eu vou colocar history API fallback como true, para ele fazer o roteamento, né, das rotas aí para a gente, sem a gente estar precisando instalar um Express ou algo assim para estar roteando. Aqui eu vou colocar um module, que é como ele vai transpilar cada módulo específico, e o plugins.
aqui também. Aí, beleza. O que mais? A gente pode... Agora a gente vai configurar aqui as regras, ó. Primeiro, a primeira regra que a gente vai usar aqui, ele já até colocou aqui, ó. É isso aqui mesmo. É um regex para ele testar todo arquivo que termina com .tsx para a gente. E aí essa interrogação significa que pode ou não ter o x, né? Pode ser um ts ou tsx. Terminados, o sinal de dólar aqui, né? O cifrão, ele significa que tudo que terminar com .ts ou tsx vai passar pelo loader do tsloader. Essa contrabarra ponto é para a gente ignorar no regex o ponto. Por quê? O ponto no regex ele significa qualquer coisa. Só que quando a gente quer falar do ponto mesmo, tem que dar um escape nele, a contrabarra de escape. E aí ele vai usar o tsloader para transpilar isso. Opa! E a gente vai ter um outro aqui, que é o quê? O nosso ponto, ponto CSS. Ou seja, todo arquivo terminado em .css, ele vai fazer o quê? Ele vai usar, né? A gente vai passar um use aqui para ele, porque ele vai precisar usar outros transpiladores. No caso aqui, a gente vai precisar do CSS Loader e do Post CSS Loader. E aí eu já vou instalar esses caras aqui, porque a gente vai precisar já deixar esses caras configurados. E aí já vou instalar Tailwind, já vou instalar tudo o que for necessário. No caso aqui, yarn add -d. Ó, exatamente, ó. Tailwind CSS, Post CSS, Post CSS Loader, Auto Prefixer, isso aqui é necessário para o Tailwind. CSS Nano também é necessário para o Tailwind. Mini CSS Extract Plugin também é necessário. E a gente vai precisar do Post CSS Import também, né? Essas ferramentas aqui são ferramentas de transpilação do Tailwind, principalmente o Post CSS Post Loader e o Post CSS Import são utilizados pelo Tailwind. O Mini CSS Extract Plugin é um plugin que a gente vai usar para fazer o Webpack extrair todo o CSS necessário para um arquivo de CSS para que a gente consiga separar o que é JavaScript de CSS. Então a gente vai dar um Enter aqui e a gente vai configurar agora esse cara. E para fazer isso, a gente vai colocar aqui o plugin, que é o New Mini CSS Extract Plugin, exatamente como ele colocou aqui. E a gente vai usar esse cara aqui também, aqui, ó, .loader. Só vamos importar ele primeiro, né? Mini CSS Extract Plugin, require. Aí, ó, beleza. A gente vai precisar... Aqui a gente pode colocar assim. Só explicar uma peculiaridade, que aqui a gente está usando o loader e aqui a gente está usando o use. O que acontece, né? O Webpack entende que quando você vai utilizar apenas um loader, você pode passar direto a regra aqui como loader. E quando você vai utilizar mais loaders em sequência, né? Como é o caso aqui que a gente vai usar o Post CSS Loader, vai utilizar o CSS Loader e esse Mini CSS Extract Plugin Loader, então a gente passa um use e aqui um array de loaders para ele que ele vai entender como transpilar isso. Aqui a gente iniciou o nosso CSS Extract Plugin e a gente vai ter mais um aqui que é o New Define Plugin. Ele já importou aqui do Webpack, que é do lugar correto, que a gente vai colocar aqui as nossas envs, exatamente isso aqui, ó, process.env.nodeenv, vai ser development, é aqui que a gente vai definir as nossas environments de ambiente. E tem mais um, na verdade, que eu esqueci aqui, é yarn add -d html
Webpack Plugin e Webpack Merge. O Webpack Merge a gente já colocou. E o que esse cara faz, né? HTML Webpack Plugin. A gente vai pegar esse cara e vai passar ele aqui. Fazer New HTML Webpack Plugin. E vai passar um template para ele. Que vai ser um arquivo de templates com index.dev.html, que é aonde ele vai buscar o arquivo HTML para gerar o nosso HTML aqui do React no final das contas. E aí para isso a gente vai criar aqui templates. E aí aqui nesse templates a gente vai criar o nosso index.dev.html. Beleza. Aqui eu vou dar um HTML 2.5. Pronto. A gente criou aqui. Welcome. Seja bem-vindo à nossa rede social de 44 bi, né? De dólares. E aí o nosso body, ele vai ter só a nossa div com ID root no final das contas. E para o layout, a gente vai adicionar aqui algumas fontes, né? Que são essas fontes aqui. A gente vai dar um pré-connect, né, nas fontes do Google. E a gente vai estar utilizando fonte Inter, Carla e Prompt, né? Inicialmente seria isso. Vamos ver o que mais que a gente precisa estar fazendo para conseguir rodar o nosso brinquedinho. A gente precisa configurar o Tailwind, que é um arquivo tailwind.config.js. E a gente vai dar um module.exports. Purge, né? A configuração de purge para o Tailwind sempre limpar, que vai ser src *** para ele pegar em qualquer pasta, qualquer arquivo .html e também qualquer arquivo .js. A gente vai colocar aqui um dark mode como false. Aqui a configuração de tema. A gente vai dar um extend. A princípio eu vou deixando tudo vazio. Aí conforme a gente for desenvolvendo e precisar, a gente volta nesses caras aqui. E plugins também, né? Essa configuração básica aqui inicial já deve ser o suficiente. Agora a gente precisa configurar o post css .config.js também. Novamente module.exports. Sempre esses arquivos de configuração que são em JavaScript, a gente precisa usar o module exports. A gente não vai usar o ECMAScript modules. E aqui a gente vai colocar as configurações de plugin lá. Todos aqueles plugins que a gente adicionou antes, né? O require do Tailwind, require o post css, import, require no auto prefixer e aqui require css nano e aqui a gente vai passar um preset para ele que é o default. É dessa forma mesmo, tá? Que a gente vai passar, porque esse CSS nano retorna uma função para a gente vai executar essa função passando por set default aqui para ela. Beleza. Agora a gente vai precisar ter instalado aqui o editor config, que é essa extensãozinha aqui do VS Code, para a gente ter um arquivo de configuração aqui, ó, generate editor config. Ele já vai gerar automaticamente o editor config para a gente. E a gente vai configurar
o editor config aqui. Eu gosto de usar tab, tá? É mais fácil para visualizar a indentação. Aqui eu coloco true, né? Que é sempre para ele remover espaços sobrando assim no final da linha. Quando eu der o Ctrl S ele remove. E a final new line, ó, tá vendo? É isso aqui, ó. Tô com 13 linhas, ó. Não tenho mais nada aqui. Quando eu dou o Ctrl S, ele adiciona uma linha no final aqui para mim. Sempre deixa uma linha em branco no final do arquivo. Isso em todos os arquivos. E aí eu gosto de ter uma configuração aqui para YAML e .yaml e outro tipo de arquivo que é YAML, que é indentação em espaços e o tamanho 2. Por que eu tenho essas duas configurações? Porque arquivos .yaml do Docker, eles não aceitam tabulação como espaço. Então a gente deixa como space e 2. E aí beleza. Vamos ver aqui o que mais a gente precisa. Acho que é lá no package.json agora a gente vai precisar estar criando a nosso comando, né, de run, né, para a gente poder rodar aí nosso projeto. Então vamos lá. Aqui a gente tem todas as dependências instaladas. A gente vai adicionar aqui um scripts. E aqui o nosso primeiro script vai ser o start dev. Que a gente vai dar um webpack serve, passar um arquivo de configuração que é o webpack.dev.js. Só tem um detalhe bem importante no nosso webpack.dev. Deixa eu remover a vírgula aqui, que é isso aqui, ó. A gente precisa ter as configurações padrões lá que a gente já tinha deixado, que é essas configurações aqui, né? A gente precisa trazer isso para o nosso Webpack Dev também. Então a gente vai dar um require no nosso Webpack merge. E eu vou importar aqui o merge. E aqui a gente vai recortar tudo isso aqui e dar um merge no nosso common, que ele ainda não está aqui, no restante. E agora eu vou importar aqui, ó, const common, dar um require no nosso webpack common. É isso. Não precisa do JS aqui. E pronto. A gente já está com nosso webpack configurado. Se eu não errei nada, a gente deve conseguir rodar aqui o nosso webpack sem maiores problemas. Vamos lá, yarn start dev e vamos ver o que vai acontecer. Ok, quebrou um monte de coisa. Field browser can't resolve index tsx. Ah tá, porque a gente não tem um index tsx aqui na nossa raiz, né? Então vamos puxar esse cara aqui para a raiz aqui por enquanto. Vamos ver. Ó, agora ele conseguiu, né? Vamos cancelar e rodar de novo, só para ter certeza. Ok, rodou, sucesso. Vamos atualizar aqui. Aí o nosso Hello World já está aqui, rodando, bonitinho. Aqui o nosso test.config ele está reclamando, ó, porque ele está dizendo que não dá para escrever o arquivo, né, post CSS, blá blá blá, porque isso não está isso deveria estar no input file. Isso é porque geralmente a gente precisa colocar aqui, né, para ele incluir a pasta src e o index tsx aqui para a gente e dar um exclude na node modules. Ó, perceba que ele já parou de reclamar, né? Ele estava precisando de uma fonte de dados para incluir aqui e aí agora tá tudo certo. Agora, para começar, a gente pode configurar o Docker para já deixar isso rodando dentro do Docker, né? Dentro de um container. Vamos parar aqui, já deve ter caído aqui, deixa eu fechar. Ok, beleza. Primeiro a gente vai precisar criar uma configuração de Docker com Node.
Então a gente vai colocar aqui Dockerfile e vamos colocar aqui from Node. Eu vou usar a versão 16.2.0 Alpine. O Alpine é uma versão em cima de um Linux mais leve, sem muita coisa para a gente utilizar, né? Só com o essencial mesmo. Aqui eu vou colocar o workdir, sendo o nosso USR src app, que é o workdir, como a própria tradução diz, né? Work, trabalho, dir, abreviação de diretório, né? Diretório de trabalho. Ou seja, aonde esse container vai iniciar? Nessa pasta aqui, user src app. A gente vai dar um copy nos nossos arquivos package.json e yarn.asterisco. Opa. Eu vou dar um run yarn aqui para ele instalar, oh meu Deus, para ele instalar todas as dependências para a gente. Vou dar um expose na porta 3000, que foi a porta que a gente configurou aqui no nosso dev server. Então ele vai expor a porta 3000 para a gente poder rodar. E aí, qual o comando que eu quero que ele execute? Yarn start dev. Esse start dev nada mais é do que o comando que a gente configurou aqui. Então, se você colocar blá blá blá, lá você vai ter que colocar exatamente esse comando blá 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 aqui. Aí ele vai funcionar. Deixa eu dar rollback aqui. Beleza. Com isso aqui a gente já consegue fazer um build da imagem. Eu vou só testar. Vou testar aqui usando docker build -t teste ponto. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele está baixando a imagem. No caso, ele já baixou porque eu já tenho, né? Ele disse que já existe. Está copiando os arquivos, rodando o yarn e buildou. Ok, agora a gente consegue rodar docker run -rm, porque eu quero que ele mate o container e apague a imagem do container depois que eu terminar de usar. Na imagem teste, na porta 3000, rodando 3000. Eu vou rodar aqui com -it. Vamos ver o que vai acontecer. Inspected token. Ah, tá. Esse cara aqui tem que ser aqui. Não encontrou package.json. Faltou colocar aqui, ponto. É isso? Não, só um ponto. Ele não está conseguindo encontrar. Beleza, vamos buildar de novo. Esperando ele instalar as dependências. No caso, ele está instalando as dependências dentro do container, tá? Essa Node Modules aqui ele não está enxergando, por isso que ele está demorando um pouco mais. Porque é como se ele estivesse em outra máquina, que não na minha, fazendo esses processos aqui, né? Baixando e instalando o Node. No caso, ele já baixou, já instalou, né? Entrando no diretório. Aí ele copiou da minha máquina aqui, né? O package.json, que é o arquivo que tem as dependências, tal, os comandos. Para onde? Ponto, né? Ponto aqui, no caso, dentro do container, ou seja, ele copiou a minha package.json para a raiz do container, né? Nessa pasta aqui.
Então, se eu olhar dentro do container, provavelmente eu devo ter algo assim, né? USR src app barra package JSON, né? Que foi o que ele fez aqui, ele copiou. Ele rodou o yarn, que nessa versão do Node aqui da imagem já vem. Ele expôs a porta e rodou o yarn dev. Se eu der um docker ps, ele parou de rodar já. Docker logs, será que eu consigo ver? Não, não vou conseguir ver. Ah, tá, aqui ele foi só o build. Agora eu tenho que rodar. Run, teste, "-p, 3000, 3000, vamos ver? Ele está reclamando da porta. Teste, né? Aí, ó. Ele rodou dentro do container. Tá todo quebrado, mas tá dentro do container. Ah, tá. Ele está reclamando que ele não conseguiu encontrar o módulo Webpack, ou seja, ele não encontrou as configurações de Webpack. Para agilizar, eu vou fazer assim, copy ponto, ponto. Ou seja, ele vai copiar tudo para dentro do container. E aí agora eu vou dar um build de novo. Ele vai rebuildar a imagem, né? Expondo a porta, tal, beleza. Buildou e vamos rodar de novo. Teste. Agora sim, ó. Tá vendo? Ó? Servindo, Webpack e tal. Sucesso. Se a gente vier aqui e atualizar, ó, tá rodando já. Tá pegando localhost. E aí eu posso parar isso aqui. Bom, não vou conseguir parar. Docker ps, docker rm-f. Isso aqui é para mim apagar o container, tá? rm. E o "-f" é porque eu tava com o container rodando aqui. Ou seja, ele não ia deixar eu apagar. Aí o "-f" é menos force, menos force, né? E aí esse FACC são os primeiros dígitos do container ID aqui. Aí ele apagou, já parou para mim. Beleza. O nosso Docker está configurado. Agora a gente precisa configurar o Docker Compose. .yaml. Esse Docker Compose vai ser o responsável por manter todos os nossos containers rodando, né? Do front, da API e tudo mais. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é passar uma versão. No caso aqui, eu gosto de usar a versão 3. Aí, aqui a gente vai passar os services para ele. Eita, ele está preenchendo um monte de coisa aqui. Aí, o que vai ser? Vai ser o nosso web client. A gente vai precisar... Meu Deus. Deixa eu desabilitar aqui porque ele tá brabo. Disable. Beleza. Nosso web client. Eu preciso passar um build para ele. E vou passar o ponto. O que significa isso? Para ele buildar essa imagem, é basicamente a gente falar assim, ó, docker build para ele, -t web client, né, que é o nome que a gente passou aqui, e o build seria esse espaço ponto, que é o que? Aonde ele vai procurar a Dockerfile. Ou seja, ponto, no mesmo nível do Docker Compose. Porque eu poderia ter, por exemplo, aqui, tem casos de projetos que tem assim, ó, .docker, e aqui tem uma outra Dockerfile. E aí eu quero buildar a partir dessa imagem. Como eu faria? Eu colocaria .docker para ele entrar na pasta /dockerfile. E aí ele entenderia que é essa pasta que eu quero. Ou talvez só .docker ele já saberia que é a partir dessa pasta. No caso eu quero essa Dockerfile. Então é só colocar ponto, ele já vai buscar essa Dockerfile. Aqui eu vou colocar container name como web client também, que é o nome do container que ele vai dar, porque aqui, ó, quando a gente fez o build lá, ele gerou aqui, ó, names, Daisley e Isley, sei lá o que é isso. Ele gerou um nome aleatório. E aí, quando a gente fizer o build com Docker Compose, eu quero que ele coloque o web client no nome do meu container, ou seja, aqui vai ficar como web client. Ok, aqui ele está reclamando dos espaços, ó. Vamos lá, vamos converter aqui, ó, tab size
Ident using spaces 2, ok, pronto. E o que mais a gente vai precisar? Ports, né? No caso, a gente vai precisar expor a porta. Qual porta? A gente quer expor a porta 3000 na máquina, apontando para a porta 3000 do container. Ou seja, essa é a porta do nosso computador, para a gente conseguir acessar aqui. E essa é a porta que ele vai apontar dentro do container, que é, no caso, a nossa porta 3000. Que é onde também a gente configurou aqui para rodar o nosso Webpack, né? Nosso projeto. Se aqui estivesse usando 3001, aqui a gente teria que apontar para 3001. O que ia acontecer? Nada. Na nossa máquina ia continuar na porta 3000, porque a gente está dizendo para ele apontar para a porta 3001 do container. Mas na nossa máquina é a porta 3000 que vai refletir isso. Só que aqui a gente vai deixar tudo 3000 para ficar mais fácil. E volumes. No caso aqui, volumes significa dizer o quê? Eu quero que o Docker utilize um volume da minha máquina. Qual volume? O volume que eu estou agora. Ponto. É o mesmo princípio desse ponto aqui, é para esse. Porém, é o volume inteiro, ou seja, é todos esses arquivos e essas pastas, todo esse volume aqui. E aí eu vou colocar o 2 pontos e dizer aonde que eu quero que ele reflita esse volume aqui dentro do container. Lembra que aqui a gente disse para ele trabalhar, né, ter o diretório de trabalho dele dentro dessa pasta? É exatamente essa pasta que a gente vai colar aqui. Aqui ele está reclamando novamente, porque aqui eu estou usando tabs. E aqui também. Vamos convert indentation to spaces, ok? É isso. Ou seja, eu estou dizendo para ele pegar o meu volume atual, né, todos os arquivos que estão aqui, e jogar todos eles para dentro dessa pasta, dentro do container. Só que eu também quero o quê? Quando eu der um yarn add alguma coisa, ou seja, instalar uma nova dependência, ele vai instalar na minha máquina, nessa Node Modules, e não dentro do container. Só que eu também posso fazer isso, ou seja, vou duplicar aqui e vou colocar o quê? /node modules, ou seja, ele vai pegar a minha Node Modules da minha máquina e vai refletir dentro da Node Modules dentro dessa pasta, que é o mesmo do nosso workdir. Ou seja, agora sempre que eu rodar o Docker Compose, ele vai pegar os meus arquivos, copiar para dentro do container e usar a partir de lá. Então, se eu modificar algum arquivo aqui, dentro do container, ele já vai refletir imediatamente. Eu não preciso refazer o build do Docker para ele refletir isso. Vamos testar? Docker Compose up. Esse é o comando para rodar o Docker Compose e rodar todos os containers. Ó. Percebe que ele já colocou o Web Client aqui como o nome do nosso serviço, nome do nosso container? E ó, olha o que ele rodou, né? Desde que a gente deu o Docker Compose Up, ele foi lá, buildou os 9 steps que a gente tinha dentro da Dockerfile. Ele carregou tudo que ele tinha que carregar. Ele buscou uma Docker Ignore, caso você queira ignorar algum arquivo, alguma pasta, alguma coisa que você não quer fazer a leitura no build, você pode colocar no Docker Ignore. Aí ele foi fazendo todo o build, né? Ó, a partir do Docker Library, ele baixou o Node, ele entrou no workdir, criou um workdir, né? Ele fez a cópia dos nossos arquivos e rodou o yarn, instalou as dependências. No caso, como a gente tem o yarn lock, a Node Modules e o package.json copiados, né, no step anterior, esse yarn ele só faz uma rechecagem de dependências, né? Caso tiver faltando alguma, ele vai instalar. E aí, beleza. Ó, escrevendo imagem, né, o hash do container e pronto, ó, rodando. E aí ele disse, ó, Network Web Client Default Created, ou seja, ele criou uma network específica para esse container e tá rodando, ó. Ele rodou nosso yarn, que é o nosso comando aqui que a gente definiu, né, yarn start dev. Ele já deu o Webpack Serve com o nosso arquivo de configuração. O projeto tá rodando na localhost 3000. Então, se eu vier aqui, ó, ele já está aqui, ó. Posso dar F5
ele tá rodando aqui bonitinho. Se eu vier aqui e mudar, vamos ver se ele reflete. Cadê? Aqui, né? Hello World, Docker, ok. Vamos ver. Aí, ó. Eita. Docker, ok. Ele já refletiu com hot reload e tudo mais. Aqui ele está buildando e pronto. Se eu der um Ctrl C aqui, ele para, matou nosso container. Volta aqui. Parou. Beleza. Acho que nossas configurações para começar o desenvolvimento já devem estar finalizadas. Pelo menos a configuração inicial padrão a gente já conseguiu resolver.